começar a falar agora dos principais sistemas operacionais comerciais. A começar do Windows 95. Foi um sistema operacional lançado pela Microsoft, o primeiro aí que a Microsoft falava que era um verdadeiro sistema operacional, porque antes dele nós tínhamos as chamadas interfaces gráficas. Professor, com relação ao concurso, nós vamos aproveitar algumas questões, algumas características que o Windows 95 tem, para aplicá-las aos concursos de agora, porque eles sempre trazem essas características. Veja, o Windows 95 é um sistema operacional de 32 bits. Aliás, até hoje nós temos sistemas operacionais de 32 bits. O Windows XP também é. O que mais que o Windows 95 tem de interessante? Multitarefa. Pergunta da prova do TCU de 2004. Perguntava se o Windows 2000 é um sistema operacional multitarefa. É. São todas características que migraram de um sistema para o outro. O Windows 95, ele não é inteiramente 32 bits. Tá ok? Por quê? Porque para a época ele ocuparia um grande espaço em memória. Então nós temos três características ou três pontos principais aqui. Quais são? A proteção para aplicativos de 32 bits. Então o sistema operacional Windows 95 é de 32 bits. Mas é um 32 bits que é em partes. Tá ok? Proteção por quê? Porque antes do 95 nós tínhamos sistemas operacionais de 16 bits. Aplicações de 16 bits. E aí? E aí se você roda uma aplicação de 16 bits no 95, ele perde toda a estrutura de proteção. Portanto, você deve, ou devia na época, rodar apenas aplicações 32 bits para que o Windows conseguisse proteger. É por isso que eu coloco aqui aplicações proteção dos aplicativos de 32 bits. Porém, só para aplicações Windows 95. Assim como eu falei, multitarefa, só para aplicações Windows 95. Era uma coisa meio complicada, por quê? Porque ainda estava muito vinculado aos sistemas anteriores. E a parte central do Windows 95, ela é composta de três partes. O cérebro do Windows 95, ele é dividido em kernel, GDI e user. Vejamos as características de cada uma dessas três partes. O kernel é o responsável pelo controle do acesso do software à memória. Então, ele é o responsável pelo controle de acesso à memória. Já o GDI são as aplicações gráficas. Tudo que você visualiza na tela, quando está usando o Windows 95, é controlado por essa parte do núcleo, por essa parte do elemento central do sistema operacional Windows 95, que é chamada o quê? GDI. E o user é a parte que controla a interface do sistema com o usuário. Por exemplo, você vai entrar no sistema operacional Windows 95, você vai inserir dados. Quem controla isso aí é a parte do núcleo, a parte do cérebro chamada de user. Essas são características do sistema operacional Windows 95. Mas elas são aproveitadas em vários concursos. Por quê? Porque essas características migraram para o Windows 98, para o Windows 98 segunda edição, para o Windows ME, para o Windows XP. Então, até hoje nós temos assim a divisão do núcleo, o kernel operando lá. Por isso que é interessante que você conheça esses conceitos. Na próxima aula, nós vamos migrar para o sistema operacional Windows 98. Segundo a Microsoft, uma revolução para a época. Será?